Bom, acho que vamos começando aqui, porque já... Vamos começar. Fica à vontade aí. Bem-vindo, Iveson. Iveson também chegou aí, ó. Já tem uma turma grande aí. Legal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É esse material que depois você vai disponibilizar isso daí? Estão me ouvindo? Esse material que você vai disponibilizar depois, isso daí? Vou disponibilizar. Queria ver todo mundo. Ótimo, dá para ir vendo aqui no alto. Deixa eu pôr em cima, que eu acho que vai ficar melhor. Tá. Bom, vamos lá, gente. Acho que a ideia da aula de hoje é a gente conversar um pouco sobre o tema do pitch. Mas eu não sei se todos vocês participaram da aula anterior, onde eu falei sobre investimento em startup. Então, só para reforçar um pouquinho e contar um pouco, para quem não me conhece, eu trabalhei por mais de 15 anos numa multinacional, que foi a IBM, onde eu tive 9 posições, passei por alguns cargos, envolvendo cargos de liderança. Me envolvi muito com o ecossistema, envolvendo também o ecossistema startup. Nessa jornada toda, eu fui construindo algumas coisas, mudei para o ecossistema empresarial, onde eu passei a empreender. Hoje eu tenho a LPA Consultoria, na verdade ela é LPAS Consultoria, agora com a logo LPA, o nome fantasia vai ficar LPA, então vocês vão ver muito mais o LPA. E dentro desse ecossistema da Lili, ela faz algumas coisas, eu atuo como colunista Nova Brasil FM toda terça-feira de manhã, tenho meu conteúdo lá de tecnologia sem complicação, eu sou investidora na Bossa Nova, no Pool Lades e agora também no Pool de Inteligência Artificial, e outros modelos que a gente tem lá, e também envolvendo o cenário de crowdfunding. Sou conselheira no Trends Innovation, colunista também deles, presidente interina do Conselho Consultivo do Instituto Êxito, fiz um curso também, tem um infoproduto chamado o curso da Startup ao Equity, sou conselheira também da Associação de ESG, então, só para trazer um pouco desse ecossistema, para vocês saberem, porque eu acho que além de falar do pitch, é ver também como é que a gente vai se conectando aqui, como é que coisas podem acontecer, ou também como é que eu consigo ajudar vocês. Sou colunista em outros veículos, como Startup, Ed News, o Fizec, o Êxito Empreenda, que é um veículo aqui interessante, até para vocês saberem que o Êxito tem um portal onde as pessoas podem escrever, as pessoas que são do conselho ou que são estatutárias têm esse benefício de escreverem e serem colunistas dentro do canal do Instituto. Tem um podcast, que é o Startup Cast, que foi lançado recentemente. Sou founder também numa startup de mobilidade, que é a Mobile. Sou executiva de honra na Academia de Executivos da Academia Europeia de Alta Gestão e faço parte também do Grupo Brasil que dá certo e sou head de empreendedorismo e startup na Nefac. Um monte de coisa, né? Calma que eu não faço tudo 8 horas por dia de dedicação em cada coisa, tá? Então, é isso que é importante a gente pensar. A cada momento a gente vai fazendo uma coisa, para cada coisa tem o seu tempo. Mas vindo para o ponto principal aqui, que é o que a gente vai conversar agora, antes da gente falar do pitch, a gente tem que entender o que é uma startup, tá? E deixar claro que ela é uma empresa. Então, muitas vezes, vocês têm um modelo de negócio ou estão construindo alguma coisa que ela tem características de uma startup e vocês nem sabem. Ou simplesmente é uma empresa e vocês querem construir um pitch para ela e faz parte, porque eu acho que na hora que a gente for fazer essa rodada na outra semana no EMX, é importante entender o conceito para quando o investidor estiver avaliando, ele saber como é que vai funcionar ou como é que funciona o teu modelo de negócio, como é que funciona a tua empresa. Mas, basicamente, pensando em startup, ele é o quê? É um modelo de negócio que ele tem que ser inovador, tem que ser escalável e que, normalmente, ele está relacionado em condições de incerteza, porque a gente fala que startup é sempre um investimento de risco, porque, muitas vezes, o investidor, ele aporta no item que, claro, tem lá uma rentabilização, tem um modelo de negócio, é inovador, mas que tem um risco, sim, porque é algo que muitas vezes vai ter que pivotar o modelo, é algo que os aportes vão envolver várias rodadas, é algo que não dá para ter certeza que vai funcionar 100%. E não que uma empresa não seja, muitas vezes ela também tem esse perfil, mas cabe a gente entender que um modelo escalável ele tem um risco maior. E aí, trazendo um pouco mais do conteúdo para vocês, dentro da evolução de uma startup, e aí isso é importante para vocês pensarem no cenário do pitch, né? Que momento que eu estou com o meu modelo de negócio, por exemplo, tem a ideação, ou seja, estou numa ideia, porque muitos aqui de vocês estão construindo alguma coisa, estão criando alguma coisa
para levar para um pitch, por exemplo. Ou não, eu já estou na fase de planejamento, eu já fiz um protótipo do meu modelo, não, já estou desenvolvendo e já validei, já estou com a MVP rodando, já está funcionando. Então, tem todo esse processo de evolução para ir para uma captação. Então, tem que entender a evolução dessa startup ou dessa empresa antes de fazer o pitch. E trazendo um modelo de negócios escaláveis, só para a gente aterrissar antes de eu entrar na técnica aqui, vocês têm que entender que elas são bastante escaláveis, né? Mas, cara, me dá um exemplo de uma startup. Empresas grandes são startups. Por exemplo, o Waze é um modelo de startup, o Spotify, o Airbnb, onde ele realmente tiver uma forma de materialização de lucro, né? De uma forma muito exponencial. Ou seja, um produto que ele atende uma cidade, um país, atende o mundo, ou seja, diversas pessoas. Ele realmente é replicável, é escalável, né? E tá, e quem que é essa cabeça aqui pensante? Eu gosto muito de colocar essa imagem. Alguém sabe? Alguém que assistiu a minha outra aula, acho que deve saber, porque esse slide eu não tiro. Alguém sabe quem é? A gente, tá sem Explosão de áudio. ideias. Tô vendo o É a Ítalo gente, Todo mundo fumaçando a cabeça. mesmo. E é gente isso que tem que acontecer. Vocês têm que fumaçar a cabeça para criar o pitch, para criar um modelo de negócio, para construir em conjunto entre vocês. O investimento que vocês estão fazendo no MX, seja o capital financeiro, seja o capital de tempo, seja a atuação filantrópica de estar ajudando o Instituto, é para vocês também terem retornos e construírem algo que seja benéfico para vocês. Então, aproveitem as conexões, coloquem as cabeças de vocês para funcionar, porque às vezes o pitch ele não precisa ser único, ele pode ser um pitch de um com o outro que criaram uma ideia e querem levar essa solução, tá? Para uma banca. Ou até mesmo um com o outro juntou as suas empresas e pensar em algum modelo de negócio que dali pode se desenvolver e que vocês precisam de uma captação para isso. Bom, mas dando sequência aqui, eu gosto de deixar muito claro que tudo pode começar de uma forma muito simples, né? E a startup coloca muito isso, né? Às vezes começa numa garagem, começa numa sala pequena, começa num lugar pequeno, porque às vezes a gente acha que as coisas têm que começar muito grande. E na hora que você coloca, por exemplo, a Apple, a Disney, a Amazon e a Google, onde é que elas começaram? Simplesmente numa garagem. E tem gente que coloca, eu não tenho uma garagem. Então, tirem isso. Todo mundo tem uma garagem para fazer alguma coisa, se esse for o objetivo, porque acho que isso é super importante, né? Qual é o objetivo, para onde eu quero ir, para realmente tomar a decisão de ir para um segmento de startup. Mas trazendo o conceito, que é o que eu quero entrar aqui na aula, para vocês utilizarem durante todo o preparo de vocês. O pitch, na verdade, o que ele é? Uma apresentação, é um sumário. Vocês vão colocar o conteúdo de vocês para levar isso para o investidor ou para um cliente, porque tem pitch que é para cliente, é pitch para fazer a venda de alguma coisa. E o pitch completo normalmente são 20 minutos. Como o Celso disse aqui, vai durar 10 minutos. Então, vocês têm que se preparar para acontecer esse pitch em 10 minutos. Quando é um pitch objetivo, bem mais rápido, normalmente ele é de 3 a 5 minutos, mas o Celso já abriu para a gente que a gente vai ter 10 minutos aí para fazer o pitch. Então, anotem isso, gente, 10 minutos para o pitch, porque depois vocês vão treinar, vocês vão para a frente do espelho, vocês vão pegar os slides de vocês, vão colocar o cronômetro e vai testar 10 minutos para cumprir o cronograma com a apresentação que vocês fizerem, tá? Dando sequência aqui, a receita. Eu sempre falo que tipo, um pitch, no mínimo, para você ir bem num pitch, você tem que saber qual é a dor que você vai atender, eu vou explicar o que é cada coisa, qual que é a autoridade, qual que é a solução, qual que é o mercado, qual a monetização, e tem uma coisa que eu chamo de segredo aqui, que é um temperinho que eu acho que eu coloco na hora que eu falo de um pitch, e eu vou trazer isso para vocês também. Mas, enfim, qual que é a dor, né? O que vocês vão resolver? Qual que é o problema que vocês vão resolver do mercado, né? O que vocês vão se propondo a resolver em tudo isso? E isso tem que ser o principal do pitch, tem que chegar lá. Lembra que eu falei que tem que doer? De uma outra vez eu comentei com vocês, tem que doer. A dor do mercado tem que incomodar quem está assistindo vocês, tem que falar, não, realmente isso dói. E pensar num cenário como, imagina uma dor na unha. Quem é que vive com uma dor na unha? Não dá, né? Você vai dormir, o cobertor encosta, você lembra daquilo. No mínimo, sei lá, desmarca uma reunião que você não está conseguindo nem raciocinar para ir lá no médico ou ir num podólogo para tirar aquela dor da sua unha, porque você não vai conseguir conviver com isso. Então, tem que pensar dessa forma, né? Como é que essa dor, fazer ela doer, na hora de vocês levarem para o investidor, levarem para quem faz o pitch de vocês, tem que doer, tem que incomodar. Então, na hora que você apresentar a dor, apresenta para você e vê se está te incomodando aquele assunto. Vê se realmente dói, se dentro do contexto aquilo está incomodando. Então,
Isso é super importante, tá? Quem está te ouvindo tem que sentir, tem que falar, nossa, realmente a gente não se preocupou com isso, é um tema que eu tenho que me preocupar, porque o Ítalo está dizendo isso e, poxa, faz sentido. Vamos ver como é que ele resolve isso. E aí que tá, né? Dentro de um pitch, a gente também tem que pensar no cenário do discurso com relação às autoridades. O que você está criando, né? E aí eu chamo dos 3 Ps. São coisas para pessoas, são projetos, são processos. Você tem que fazer isso de uma forma muito direcionada, né? Para que as pessoas entendam do que você está falando. A sua dor vai resolver o problema de quem? Ela vai resolver o problema de uma pessoa, ela vai resolver o problema de um projeto, ela vai resolver o problema de um processo, porque na hora que eu falo do pitch, ele é um pitch para uma empresa, ele é um pitch para um investidor. Então, aliar é entender o que você está colocando como proposta e quem você está atendendo, para quem que você está gerando aquela solução para aquela dor, né? Para quem que é aquela proposta? Então, entender esses 3 P, para quem que eu estou falando, quem que é meu público ali, com quem que eu estou oferecendo isso. E a solução, que é o mais importante, eu diria, né? Como é que você resolve o problema daquela pessoa? Tem que ser uma coisa de forma clara, a solução que você vai trazer. Quando eu fiz o comentário aqui básico da unha, você vai num podólogo, você vai num médico, ele vai ter um tratamento específico para te resolver aquela dor. Quando você tem soluções de mercado, por exemplo, as pessoas não conseguiam se locomover com agilidade de um ponto para outro, ou pegavam muito trânsito. Surgiu o Waze. Hoje, quem é que sai de casa sem o Waze? Quem é que não programa o horário para a saída de casa, para saber quanto tempo vai ficar no trânsito, ou se tem alguma rota alternativa, porque uma marginal está parada porque teve um acidente. Tudo isso a gente olha dentro de uma solução, e é um conceito de startup, ou seja, eles trouxeram uma solução para endereçar o tráfego, né, o trânsito, através de um aplicativo, que hoje tem uma série de benefícios dentro do aplicativo, envolvendo várias coisas, como inteligência artificial. Então, ele já até fala com você, olha, é seu rodízio hoje, viu? Fica atento. Ou seja, te facilita em várias coisas, porque muitas vezes as pessoas saíam com o carro no rodízio porque não lembravam. Então, na hora que você liga o Waze, ele já até te avisa, ou seja, ele já te resolve problemas, ele já te evita algumas coisas. Então, tentar entender isso, trazer principalmente como que é a sua solução, tá? Listando os benefícios, trazendo uma proposta bem clara, se é um produto, se é um serviço, tendo em vista todo o interesse que quem está te ouvindo vai poder entender que aquela solução, ela realmente resolve aquela dor. Tá? Então, imagina que na hora que ele ouvir essa parte aqui do pitch, ele vai falar, ufa, sabe aquela coisa que estava doendo lá no começo, a unha doendo? Agora ele ouviu a solução, ele, nossa, realmente, esse negócio aí que o Pedro está dizendo resolve aquela dor que eu tenho. Então, faz sentido. Então, tentar pensar isso. A emoção é muito importante no processo do pitch, tá? Então, na hora que vocês vão trazendo as coisas, vão trazendo a fala, é muito importante. E óbvio que a gente tem que considerar o mercado, gente. Então, na hora que a gente considera para quem que a gente vai vender, ver se sua proposta está fazendo sentido, você tem que entender para quem que é o mercado. E aí, putz, o que a gente faz aqui? Faz uma análise SWOT, cria o quadrinho lá das fortalezas, das fraquezas, da concorrência, e tenta olhar dentro da análise SWOT, eu até mando uma análise para vocês, dentro da análise SWOT, o que vocês estão oferecendo, qual que é o mercado que vocês estão utilizando, entender todas as oportunidades que vocês têm na frente daquele mercado, para poder realmente atender com o seu produto e com o seu serviço, e entender se você está bem posicionado. Às vezes você está criando uma solução que todo mundo tem. Então, para que mais uma, né? Ou o que eu tenho de tão diferente frente ao mercado para eu criar essa solução. Então, avaliar isso é super importante com relação ao mercado. Então, seu posicionamento no mercado faz toda a diferença. Eu estou deixando o texto, porque depois eu vou mandar o arquivo e vocês vão ler para... o que ela falou do mercado? Falou isso. Porque para ser lição de casa mesmo, vocês usarem como material para montar um modelo de pitch. Bom, monetização. Poxa, aqui é fundamental. Lembra que a Carol Pfeiffer, ela fala, me falem os números. Como é que estão os números da sua empresa quando faz lá o Shark? Então, é super importante entender como que vocês vão monetizar, como é que vocês vão gerar receita com isso. Então, aqui mesmo, ó, por inúmeros motivos, né? Você tem que tentar vender, você não pode vender para o público errado, você não pode ter equivocado da forma da sua cobrança, você tem que ter uma entrega de valor para o seu cliente, tem que ser uma coisa com valor agregado. Como é que você está monetizando isso, né? E aí eu vou trazer alguns modelos, algumas formas de monetização para vocês dentro desse contexto. Que é como? Primeiro, para quem que é o seu cliente? Para quem que você vai vender? Eu vou vender para o B2C. B2C
business to customer. Venda direta ao público, ou seja, eu vendo direto para o cliente final. Quando a gente usa o Waze, é direto para a gente consome direto aquele produto, já vai para o B2C. Ou B2B, que é para o business to business. Eu vou vender para uma empresa, eu ofereço aquele serviço para uma empresa. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa grande, mas eu estou oferecendo aquele serviço para quem? Para um CNPJ. Eu não estou oferecendo para um CPF, eu estou vendendo para um CNPJ. Ou B2G, às vezes eu vou fazer uma venda com o governo, eu tenho que entender como é que funciona esse processo de venda para o governo. E isso tem que entender também que, às vezes, tem empresas que não gostam, investidores que não gostam de olhar para empresas que investem, que vendem para governo. E aí faz muito sentido vocês entenderem qual é o perfil do investidor com quem vocês vão falar. Não estou falando dessa banca da outra semana, estou falando no contexto geral, porque faz sentido avaliar para quem que eu vou fazer aquele pitch, porque às vezes você vende para um cliente governo e vende para vários clientes finais, lá, clientes empresas, e aí você vai e usa o B2G como exemplo. E era só um item pontual, e não é o foco da startup. E aí aquele investidor fala, ah, não, meu foco não é governo. Aí você pegou o exemplo do governo, quebrou o pitch ali, quebrou a sinergia que você ia ter com ele. Então, é bom avaliar isso também, tá? Entender como que o investidor avalia o cenário. Tem o C2C, que é quando você também empodera outras pessoas físicas para vender os seus próprios produtos e para outros consumidores. Ou também tem o O2O, que é você vender de uma forma online to offline, que é muito comum, né? A gente vender algumas coisas online para o público offline através do próprio digital. Modelo de negócio. E aí acho que é importante a gente pensar em alguns modelos. SaaS, que eu acho que vocês devem conhecer. SaaS é o Software as a Service, ou seja, software. Como é que eu consumo aquele software através de serviço? Alguém vai lá e compra uma licença. Eu tenho uma solução de software e as pessoas compram licenças para utilizar esse software. Tem marketplace. A gente usa marketplace agora de uma forma muito comum e várias empresas estão criando seus marketplaces. Aqui trazendo os grandes, Mercado Livre, por exemplo. Ou simplesmente um aplicativo. Vou vender o meu produto através de um aplicativo. Eu criei um app dentro do meu celular e com aquele app é isso que eu vou vender, é essa solução que eu vou vender. A gente está vendo, por exemplo, a inteligência artificial em um monte de aplicativo. Todo mundo vai lá e consome e compra essa solução através de um app. Ou um produto físico, de repente vocês têm uma loja de joias, uma loja de carro, e vocês estão criando algum modelo que é uma empresa e não é exatamente um segmento startup, ou ela tem uma solução escalável no contexto, mas é um produto físico que é entregue para o cliente final ou para a empresa, ou para o B2C. Ou serviços, de repente você tem uma empresa de consultoria, você tem os serviços que você quer estar oferecendo, mentorias, algo que às vezes ele não é tão escalável, mas ele pode ser escalonável, como a gente chama, né, de criar várias unidades, como, por exemplo, franquias, onde você oferece serviços de tratamentos, e aí também tem valor agregado. Entender qual que é o modelo de negócio que vocês vão atuar, tá? Outra forma de pensar no modelo de receita, que a gente sempre avalia, é como é que eu estou ganhando dinheiro, né? Porque eu já entendi quais são os públicos, mas como é que eu estou ganhando dinheiro? Como é que eu estou cobrando isso? Aí tem os modelos premium, pagou, levou, tem freemium, a versão gratuita, porque às vezes você coloca uma versão gratuita, mas você ganha em cima de anúncios, você ganha em cima de outros modelos. Então, tem muita gente que oferece o app gratuito e ganha de uma outra forma. Tem versão paga, onde você oferece mais funcionalidades, porque normalmente, sabe, a gente quando entra no celular, a gente vai lá e compra, é de graça esse aplicativo. Ou quando as crianças baixam um joguinho e falam, é de graça, posso baixar. Só que depois ela vai comprar o diamante, ela vai comprar alguns benefícios, é o que ela vai fazer, vai pagando. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas minha sobrinha já instalou joguinhos no meu celular e, tipo, tem coisinhas que são pagas para utilizar e brincar, ter uma experiência melhor. E não tem nada de errado. É grátis no início e o seu upgrade ou outras funções acabam sendo pagas. Modelo de assinatura também, assinatura recorrente. A gente não assina um Netflix? Não paga lá por mês? Não assina o Spotify? Não paga por mês? É um modelo de assinatura. Ou um modelo por publicidade. De repente, empresas que fazem publicidade, sei lá, tem totens de anúncio, tem publicidade através de mídia, totens de mídia.
Tudo isso é um serviço, tudo isso, dependendo da forma como é colocado, pode ser encarado como uma startup ou simplesmente encarado como uma empresa não escalável, tá? Então, você tem que entender qual é o modelo de negócio, entender que os investidores que vão estar nessa banca olham segmentos diversos, a gente está olhando Family Office, como a Petitia que o Janguier coloca, a Bossa participando também, então tem vários modelos ali, então não tem um certo e errado. Ah, não, é só startup. Não, eles vão olhar o pitch de vocês, o que vocês têm como solução para oferecer para a oportunidade que está chegando aí na frente. Bom, e aí o segredo, gente? O segredo, eu falo que não tem nada melhor do que a gente ser a gente mesmo. Então, tem que ser genuíno nas argumentações, tem que acompanhar como se fosse assim, sabe, o pitch da vida, isso tem que te acompanhar para sempre. Na hora que você vai oferecer alguma coisa, você vai vender uma solução, você vai vender um produto, tem que ter transparência. Então, não adianta vocês criarem uma ideia, não tiverem uma segurança do que vocês vão colocar, critérios do que vocês vão colocar, e muitas vezes está no início, não tem lá toda a formatação, não tem rentabilização, deixem claro isso, porque existe uma coisa chamada due diligence depois. Se o investidor olhar e falar, não, gostei da ideia, é isso mesmo, esses números que você está falando é isso mesmo, aí chegar na hora e não for, fica feio para você, você não ganha o investimento, não dá certo, se queima no mercado. Então, assim, façam o que realmente é. Busquem a captação ou aquela sociedade, ou o que vocês forem fazer, seja com Smart Money, de forma transparente. Não dá, não funciona fazer coisa que não está certo, entendeu? Então, esse eu acho que é o segredo em tudo que a gente for fazer. E eu falo que isso não é só no pitch, é na vida inteira. Na hora que a gente for tomar as decisões, a gente ser a gente mesmo. E eu acho que um pitch com transparência, ele vai te levar... Muitas vezes você pode não conseguir uma captação agora, mas você vai ter um aprendizado, você vai conseguir uma captação depois, porque você foi fazendo do jeito certo. E eu acho que isso está muito alinhado com relação a quem vai estar com você, né? Porque na hora que você pensa no investidor, você quer alguém que seja transparente e correto com você. Então, você tem que ser transparente e correto com aquela pessoa, porque você não vai querer um investidor que vai lá te torcer, te espremer, arrancar seu equity, te destruir, no final você vai virar um funcionário dele. Então, o segredo é, vamos ser genuíno, vamos se ajudar aqui, ó, é nesse momento que eu tô, é para onde eu quero ir, e tá tudo certo, preto no branco, para a gente fazer tudo dar certo. E aí eu vou trazendo mais algumas coisas para vocês aqui, só que antes de eu ir para atração e métrica, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, de como que está até aqui, porque a gente tem até as 8h30, e aí agora eu quero dar uma pausa aqui, porque eu falei 5 tópicos. Eu quero saber se alguém já tem uma dor, antes de eu entrar na atração e nas métricas. Deixa eu até voltar esse slide. Eu já. Boa. Você pode compartilhar? Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu acho que meu microfone está Estou te ouvindo, George. Boa. Minha dor é sobre qual é a Ih, possibilidade. falhou. Tá me ouvindo? Começou a Tá falhar. muito baixo, Jorge. Tá me ouvindo? Ih, acho que é a minha conexão, gente. Espera aí. Não. Não, a Não, tua tá não, boa, Lili. a tua tá boa. Tá. Tá baixo mesmo a do Jorge. Vocês conseguem? Deixa eu até checar que rede que eu tô. Tô na rede boa. Ah, não, a tua tá boa, a gente tá ouvindo bem. Tá. Ué, agora o meu slide aqui que não quer. Deixa eu interromper e voltar, um segundo. Vamos de novo, vou compartilhar mais uma vez. Apresentar. O Jorge escreveu aí no chat, Guilherme. Ele não tá aqui. Mas por que ele não está indo apresentar? Iniciar a apresentação, tá lá cheio. Espera aí, gente, agora eu para ver aqui. Vou inventar de sair da tela, estava tudo bonitinho.
Algo deu errado. Eu vou fechar e vou abrir o Canva de novo, tá? Espera aí. Poxa. Travou aqui. O Jorge colocou a pergunta dele aqui no chat. Tá, eu tô abrindo de novo. Acho que é a minha rede que deu meu Canva aqui deu uma travada. Manda a apresentação para o Celso, ele pode rodar de lá para a gente, é uma ideia. Vou mandar o link. Celso. Celso, mandei o link do meu Canva para você. Vê se você consegue abrir, senão eu vou. Parece Vou que ele tentar saiu do abrir. ar. Tá. Abrindo a conta do êxito aqui. Se tiver gravado a senha. Coisa. Chama o TI. Estou solicitando acesso aí. Apresentação. Qual que é? Deixa eu ver. Tá solicitando o quê? Não, acho que eu entrei aqui, mas eu não sei Deslogar, qual que é a né? apresentação. Ficar sem Wi-Fi para ver se o problema é minha rede. Desloga esse aqui também. Calma aí, que a gente só vai deslogar a rede aqui. Vou desconectar todos os devices aqui. Para ver se foi a minha rede que. Solicitar acesso. Vai, 1 minuto. Ativar o Wi-Fi. Não, é a internet, não tá abrindo aqui, tá ruim. Então, parece que ficou fora. Um minuto, gente, eu vou ter que logar na outra máquina. Eu também não estou achando aqui, não. Pois. Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo celular para ver se. Nossa, abriu. Celso. Oi? Não estou conseguindo Tá. abrir aqui. Não, para mim tá funcionando aqui a minha rede. Deixa eu ver por que que não tá indo na máquina. Opa, abriu. Deixa eu apresentar aqui de novo. Vamos ver se ele vai apresentar. Agora vai. Agora vai. Problemas técnicos acontecem. Desktop. Aí. Voltamos. Vamos passar as telas. Paramos no segredo. E Que é aí, voltar lá para a dor, né? isso. Eu tinha perguntado, acho que foi o George que falou. Quem foi que falou? Foi o George, só que ele não conseguiu falar, ele colocou no chat aí a pergunta dele. Meu microfone de vídeo. O Vamos ver aqui a microfone dele está pergunta. ruim. Enfim, como projetar tamanho de mercado se tratando de um novo mercado nicho em construção? Como construir racional, que isso você chama viabilidade de mercado. Essa é geralmente uma dor para quem está projetando um crescimento de mercado, novo potencial. Contrata uma consultoria para esse trabalho, Opa, várias perguntas aqui. Como projetar racionalmente o mercado futuro de forma bem fundamentada. Tenho a impressão que esse exercício futurista é quase muito subjetivo, especialmente em mercados que ainda não existem, mas podem existir. Vamos lá. Tem várias perguntas aqui. Quando a gente fala de tamanho de mercado, normalmente a gente tem que buscar entender quem já faz isso. Mercado de construção, existem alguns nichos. Agora,
Qual que é o tamanho de mercado de construção? A gente fala de vir por tamanho grande. Ó, o mercado de construção no mundo é tanto. O mercado de construção no Brasil é tanto. O mercado de construção dentro do meu nicho, ele pode atender tantas pessoas. Que imagina que você cria uma solução que ela vai resolver, sei lá, manutenção no mercado de construção. Manutenção, eu não sou desse mercado, então estou inferindo aqui. Manutenção de janelas, reparos, e você vai ter uma solução, um aplicativo que ele vai resolver esse tipo de problema. Aí você tem que pensar qual que é a quantidade de pessoas ou de clientes que você consegue atender dentro desse tamanho de mercado. Então, quanto é o mercado de construção? X bilhões? Qual que é o valor que ele vai valer onde eu vou atuar aqui no Brasil? Porque as pessoas colocam, por exemplo, no mercado de mobilidade é um mercado de 500 bi. Tá, mas qual que é o tamanho de mercado dentro do Brasil, dentro de onde você consegue atender e resolver? Porque você não vai ser um pedaço de 500 bi agora, dentro do que você está fazendo. Então, tem que tentar entender esse projetado. Existe, sim, um trabalho onde consultorias vão levantar tamanhos de mercado, vão te ajudar a fazer um trabalho de cálculo de valuation, vão te trazer uma série de informações para te ajudar a aterrissar esse tema. Mas quando a gente fala de algo novo, futurista, realmente tem que se buscar projeções. Por exemplo, cenários de tecnologia. Tem empresas como Gartner que trazem projeções para soluções de software. Ou cenários que também envolvem tecnologia, tendo consultorias. Tem empresas como McKinsey, como UI, que cada uma traz as tendências do que está acontecendo no mercado. Aí a gente tem que entender o que é a sua solução, o que é o seu produto, para dentro dele tentar destrinchar o que pode ser o seu tamanho de mercado, tá? É mais detalhado aqui sim, mas pelo menos para um pitch, você já tem que ter uma ideia do que ele é. E aí sim fazer algumas buscas, e o próprio Google você consegue fazer algumas buscas, dar uma olhada em relatórios. Eu vou passar algumas informações aqui para vocês também, mas no mínimo saber quantas pessoas atuam nesse mercado, porque é difícil saber, sem saber qual é o produto, qual que é a solução. Mas é só para você... legal, verdade, o exemplo já trouxe para você ajudar a pensar. Mas bacana, que bom que você contribuiu aqui, eu acho que todo mundo vai refletindo sobre isso. E dando sequência aqui no assunto, trações e métricas, tá? Por que eu quero trazer isso e é importante? Porque na hora que a gente vai fazer um pitch, você tem que saber algumas métricas, e quando o modelo é startup, coisas que são avaliadas quais são as métricas do seu modelo de negócio, porque isso diminui o risco. Então, na hora que você vai para um pitch, você traz alguns dados, por exemplo, eu gosto de falar muito das métricas que são LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto tempo você está tendo de rentabilidade. Então, imagina que você, Jorge, já tem uma empresa no segmento de construção que ela já fatura por 12 meses, ou seja, os últimos 12 meses de vida dela, ela já fatura, sei lá, 100 mil por mês. Então, você tem um LTV de 100 mil por mês, ou seja, de 1 milhão e 200 de LTV. Tá, e você tem uma coisa chamada CAC, as pessoas perguntam, qual que é o seu CAC? Qual que é o seu custo de aquisição por cliente? Ou seja, quanto você gasta para ter um cliente? As pessoas no tráfego, por exemplo, para trazer um cliente para fazer uma compra, elas têm um custo lá por acesso, por pessoa, para poder atingir aquele cliente. Ou seja, quanto custa para eu ter um lead? Para eu ter alguém para eu poder fazer a venda? Outra pergunta que é muito comum é, como é que é teu churn? O churn é quantos clientes você perde. Porque às vezes você tem lá o seu faturamento de 1 milhão e 200 que você foi tendo, só que entrou e saiu um monte de cliente, foi saindo cliente, mas se você tem um churn muito alto, o seu produto não tem perenidade, ele não se mantém. Então, os investidores normalmente gostam de saber pelo menos essas 3 regras aqui, qual que é o seu LTV, qual que é o seu CAC, qual que é o seu churn. Tem outras coisas que é o MRR, que é renda mensal, mas que aí seria muito mais detalhes para a gente entrar, mas eu tenho até uma outra aula só das métricas. Mas dando sequência aqui no assunto, acho que esses 3 KPIs é bom vocês terem em mente, saberem qual que é o LTV, qual que é o CAC, qual que é o churn, porque isso ajuda a vocês ajudarem a eles a avaliarem a quantidade do risco. Porque imagina para o investidor, se ele sabe que tem uma rentabilidade dessa empresa por pelo menos 12 meses, ele fala, opa, já está funcionando o modelo de negócio dele, não é só simplesmente um MVP, ou pode ser um MVP, mas que está rentabilizando por esses meses. E eu já sei quanto ele gasta para ter cliente, então eu vou saber quanto você vai ter mais ou menos de margem, eu sei que ele não está perdendo cliente, ou seja, é um produto mais seguro. Então, toda essa análise, ela acaba sendo importante. Outra coisa fundamental
Gente, analisar concorrente. Toda startup tem concorrente de alguma forma ou de outra. Tem concorrente direto, tem concorrente indireto, então você tem que olhar o que você tem de competitivo, né? O que você faz de diferente com relação à concorrência na hora que você está fazendo o teu pitch ali, apresentar para eles, não, eu tenho uma solução de RH, tá bom, mas tem várias empresas com solução de RH, só que a Cris vai trazer, por exemplo, que a solução de RH que ela tem é diferente, porque ela tem um atendimento personalizado, ela tem uma solução com análise de inteligência artificial, ela usa analytics, ela tem uma série de coisas que o concorrente dela não está usando. Então, ela criou algo com um nicho diferente, onde ela falou, não, eu vou conseguir meu produto atende de forma diferente. E por isso que eu tenho concorrente? Tenho, mas eu sou diferente deles. Então, mostrar isso. E também mostrar isso de uma matriz. Por quê? Na hora que você mostra uma matriz, eu não sei se vocês conhecem o chart do Gartner ou do Forrest, que ele sempre coloca as soluções de tecnologia, ele põe, o software tal está nessa posição, e por isso que eu coloco essa bolinha. O software tal está nessa posição. Então, quanto mais alta a gente tiver, ou quanto maior tiver a bolinha no posicionamento, é como o seu software está posicionado com relação à concorrência. Então, também trazer isso de uma forma visual pode ser legal para o investidor analisar e falar, legal, ele tem um posicionamento dele com relação às outras soluções ou com relação ao concorrente de uma forma melhor. Então, ele está bem posicionado. E aí, gente, uma coisa importante da gente olhar é com relação à rodada de investimento e também o uso da rodada, porque todo mundo fala, eu vou fazer um pitch, eu vou buscar investimento, eu vou falar com o investidor, só que tem que entender a rodada, tem que entender, tem que destrinchar o que você está captando, porque às vezes as pessoas não sabem para que querem o dinheiro, o que vão fazer com o dinheiro, quanto vão oferecer do equity para aquela rodada, por que estão fazendo aquilo, é o momento, não é o momento. Então, uma questão de vocês entenderem o que tem por trás do valuation. Que imagina que vocês têm uma empresa, o Renan tem uma empresa de tiqueteira, que ele tem 100% da empresa com ele e mais um sócio, ou seja, 100% da empresa está com ele mais um sócio, ou seja, e aí só ele e esse sócio colocaram o investimento dele. Então, eles são 100% bootstrap, ou seja, dinheiro próprio, só dos dois. Foram lá, ralaram, colocaram o dinheiro deles, então bootstrap 100%. E eles querem para uma rodada de captação. Então, eles têm que destrinchar essa rodada de captação, eles têm que entender o que eles vão buscar de captação. Olha, eu estou disposto, a empresa, sei lá, vale 10 milhões, porque eles fizeram valuation, avaliaram como empresa de valuation, fizeram a conta de que o faturamento deles era, sei lá, estou inferindo aqui, Renan, 1 milhão por ano, só que aí a empresa tem um potencial alto e aí ele tem um múltiplo de 10 vezes, então o valuation dessa empresa, vamos supor, é 10 milhões. Tá bom, ele tem uma empresa que vale 10 milhões. Então, ele está disposto a abrir uma rodada de 10% dessa empresa. Então, se ele vai fazer 10%, ele vai fazer uma captação de 1 milhão. O que ele vai fazer com esse 1 milhão? Ele vai investir em TI, ele vai investir em marketing, ele vai investir em produto e serviço, ele vai investir em equipe de vendas. Tudo isso tem que estar destrinchado na hora que for buscar essa captação pelos 10% que ele for oferecer para o investidor. Legal. Dentro dessa rodada, consigo 1 milhão de uma pessoa só? Pode ser que não. Então, existe a estrutura da rodada. Talvez eu pegue, eu pegue, sei lá, 300 mil de um fundo de investimento, 500 mil de um family office e mais 200 mil de alguns outros investidores anjo que queiram fazer parte dessa rodada. Ele cria uma rodada, só que o valuation tem que ser igual para todo mundo. Legal, fez 10%, quero agora, rodei, peguei esse 1 milhão, tracionei a empresa, ela cresceu, agora ela está valendo 30 milhões. Poxa, tracionou. Só que o caixa acabou. Eu estou com valuation alto, só que eu preciso agora de mais dinheiro. Então, eu vou para um follow-on, ou seja, eu tento com os mesmos investidores, ou eu vou para uma outra rodada de captação. E aí, de novo, para que vai ser aquele dinheiro? Como que vai ser a captação? E nessa opção, pode ter a rodada de outros investidores optarem, inclusive, por sair e receberem em cima dessa valorização da rodada. Pode falar, Renan. Que eu estou tendo agora no montar, como é que eu calculo o valuation da minha empresa? Eu não sei, eu calculo sobre a transação toda do que a gente já faturou. Eita, minha rede está ruim, gente. Não estou ouvindo, Renan. Estão me ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo? Não? Pode ser a minha. Estou ouvindo normal os dois. Tá normal. Acho que
Deve ser a minha, então. Estão me ouvindo ou não? Aqui está ouvindo o Renan bem. Ninguém quer deixar os alunos colaborarem aqui comigo. Não, peraí, vamos lá fazer a Isso. pergunta. Não, Isso, no desculpa, mínimo, é o... pode ser a minha. Não, tá tranquilo aí. Renan, estou lhe ouvindo bem daqui. Tá, eu vou fazer, Wilson, daí tu repete, pode ser? Faz um chat aqui. Eu tô com dúvida de como calcular o valuation da minha empresa. Se eu calculo Dúvida de sobre como calcular o valuation. eu tenho um número X de usuários, eu tenho um valor de transação e um valor de lucro. Eu calculo de qual formato, assim. Eu não consegui captar toda a pergunta. Conseguiu, Wilson? Lilian, ele perguntou como ele faz para calcular o valuation da empresa dele. Ele falou que ele tem um valor de ticket, ele tem o lucro da empresa, né? Acho que é o EBITDA que você tem aí, quanto rende mensal, né? Então você tem você sabe a sua receita, você sabe Tô achando que é minha rede. o seu lucro. Todos os devices que tem aqui. Que coisa. Eu estou ouvindo bem eu vou abrir a porta aqui para ver se entra sinal, porque eu acho que é a minha rede aqui. Mas conseguiu entender aí, né, Celso? Eu te ouvi bem. Um exemplo, tá? Eu tenho um valor de transação anual de 4 milhões. É a minha rede. Transacional, tá? Aí eu tenho um lucro ali de 700. Aí eu tive um prejuízo ali de chargeback de 300. Nossa, tem um roteador aqui. Estão checando aqui para mim, mas... não tá. Daí eu queria ver como é que eu faço para calcular. Eu tenho um número X. Sobrou 100 no final. Na verdade não consegui é um pouquinho ouvir. mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rotear com o meu celular. Que coisa. A Lilian, a gente está ouvindo muito bem daqui também. Eu, particularmente, estou ouvindo ela muito bem. A eu estou ouvindo apresentação também. Vocês estão ouvindo. O Renan, eu não consigo ouvir. Tá. Você está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo o Celso, estou ouvindo o Wilson. Eu ouvi bem, eu estou te ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem o Renan também. Então, não é minha rede. Tá. Então, não é sua rede. Mas a pergunta lá do Renan foi baseada no seguinte, ele está querendo saber como ele calcula o valuation dele da empresa, ele tem um valor que ele recebe através de ticket, através de usuários, correto, Renan? Me corrija aí se eu estiver errado. Não, tá tudo certo. Tá. E tinha outra... Escreve aqui no chat, Renan. Renan, escreve. Mesmo do Wilson começou a cortar aqui. É alguma coisa com a minha, eu acho. O bom de você falar é que todo mundo. De áudio somente, Lilian, porque a gente ouve bem, a transmissão do slide também está bem, então pode ser alguma coisa no seu áudio só. Acho que é a camiseta do Grêmio do Renan. Vamos fazer o seguinte, no final você pergunta, Renan, e aí eu paro só para as perguntas. E aí eu já tiro o slide, porque eu acho que deve ser o Canva pesando aqui. Pode ser. Porque eu já estou terminando. E aí a gente já vai para as perguntas. Bom, mas só voltando aqui o uso da rodada, eu vou falar um pouquinho de valuation rapidamente aqui, porque valuation exige que tenha uma empresa ou um especialista contábil para fazer todo esse cenário, mas existem alguns cálculos básicos de valuation. Um é você fazer um cenário com a base zero. Base zero é quando eu não tenho um faturamento, mas eu tenho uma projeção, ou seja, eu tenho um racional onde eu vou fazer uma conta lá e eu vou ter uma projeção de quanto aquele produto ou serviço vai me gerar em X meses. E aí, em cima daquele valor, o múltiplo ele é sempre muito menor quando eu tenho um item projetado. Quando eu tenho um item que eu tenho uma renda, uma receita recorrente, o múltiplo acaba sendo muito maior. Múltiplo é por quantas vezes eu multiplico o meu faturamento para ter o valuation. Fazendo uma conta aqui básica, se a empresa ela fatura 1 milhão e eu tenho lá que o múltiplo de mercado dela é 10 vezes, 80% desse valor vai ter um múltiplo de 10 e 20% desse valor, que seria o meu projetado, ele vai ter um múltiplo de 20%. Vai ser 20%, vai ter um outro múltiplo menor. Por quê? Ela fatura 1 milhão e ela está dizendo que ela vai faturar um pouco mais. O que ela for faturar no projetado corresponde a 20% do múltiplo.
Eu vou tentar explicar isso no final de uma forma mais clara. Mas o ponto é o seguinte, múltiplo depende do tipo de mercado e exige que tenha uma análise contábil feita em cima desse tipo de mercado. Só que tem startup que busca investimento com base zero, ou seja, sem ter faturamento, tendo a ideia, o que é mais difícil, e normalmente é um cenário de investimento anjo, e tem startup que busca investimento através de VC, através de fundo, tendo um faturamento recorrente, ou seja, ele tem uma receita mínima. E aí depende da tese de cada lugar. Ah, um fundo, ele tem uma tese que a recorrência mínima tem que ser de 100 mil por mês, ou de 50 mil por mês, ou de 30 mil por mês, para fazer parte dessa análise, e aí sim ele entrar dentro de um cálculo de valuation. Então tem que entender a tese. O que eu sempre falo é, entre nos sites de onde vocês vão buscar essa captação e leiam qual é a tese de investimento. No caso, para a semana que vem e para a Epitich, a tese, por exemplo, da Bossa, ela exige lá no mínimo 30 mil de faturamento por mês, de LTV, nos últimos 12 meses. Então, eu quero levar para a Bossa, esse é o modelo dela. Óbvio, tem o Pool Anjo, que é um outro modelo aí, é uma tese separada, mas, por exemplo, os pools que eu invisto, eles têm essa regra. E outros itens também, entre critérios de modelo de mercado, modelo de negócio, tudo isso é avaliado. Agora, tem outros locais que investem no papel, é um pouco mais difícil, mas existe, tá? Que aí entram também os investidores anjo. Outra coisa que as pessoas esquecem, tá? De colocar a equipe, gente. Tem que colocar quem é equipe. Cria lá um organograma, coloca a foto de quem... Organograma não, porque organograma você sempre coloca uma item matricial, né? Coloca um do ladinho do outro, onde você tem quem são os founders, se tiver equipe, quem são as pessoas da equipe, colocar quem são os sócios fundadores. Uma outra coisa importante que sempre todo fundo olha, e é muito comum a gente ver em pools, é o investidor. São os founders que estão 100% no negócio, estão dedicados ao negócio, porque às vezes o founder está part-time, não está envolvido, então, se ele não está 100% dedicado, dificilmente o investidor vai colocar dinheiro lá. Mas também existem outros cenários de investimento onde sim tem founder part-time. É uma questão de ver com quem vocês estão buscando a captação. Qual é o modelo que aquele investidor gosta de investir? Qual é a tese que ele atende, tá? Então, isso é importante. E aí, deixar as informações de contato, deixar os dados de e-mail, porque às vezes a pessoa faz o pitch e não deixa informação nenhuma, passou lá, o investidor olhou, não sabe nem o nome da pessoa, porque não ficou nenhuma informação, ou seja, tentar deixar um contato, tentar deixar uma informação no final da apresentação dos dados, da apresentação de vocês, deixar os dados. E aí eu trago esse slide, que eu acho que é importante vocês olharem, que é de como criar um modelo de negócio, tá? Porque na hora que a gente pensa em criar um modelo de negócio, essas perguntas são básicas, tá? O que é o problema que eu resolvo? Como que eu resolvo? Lembra que eu falei de dor e solução? Qual que é o modelo de negócio que eu estou atendendo? É B2B, é B2C, é B2B2C, é B2G, é C2C, é O2O, qual é o time, qual é o mercado, qual é a solução, o que eu tenho de diferente na minha solução, qual que é a expectativa para os próximos anos, porque é importante a gente pensar com roadmap. Qual que é o estágio que eu estou agora e os resultados que eu alcancei, né, até esse momento, e também de quanto tempo que você precisa dentro desse modelo de negócio que você está desenvolvendo, e também quanto tempo que você vai usar na hora que você fizer uma captação. Eu não coloquei isso aqui, mas se vocês forem buscar uma captação, é importante lembrar, eu peguei lá 1 milhão, o Renan pegou 1 milhão de captação. Por quanto tempo? Não, isso aqui vai funcionar em X meses, então até 18 meses está dentro do meu processo, eu não vou fazer nenhuma outra captação. Ou, de repente, não, já é para resolver o problema, não vou captar mais, e a empresa vai crescer com o faturamento que ela vai ter. Que também vocês têm que entender o cenário do investidor, que normalmente o investidor pensa em equity. Pensa no quê? Pega o equity daquela startup, ajuda ela a crescer, mentoriza, oferece smart money, espera ela ir para uma outra rodada, o valuation cresceu, passa para uma outra rodada, ou às vezes a gente torce para essa empresa ser vendida. Por quê? Na hora que é vendida, a gente recebe, em vez de eu coloquei lá 100 mil de investimento, eu vou receber 5 vezes mais, 4 vezes mais, 6 vezes mais. Então, meu 100 mil virou 400, virou 500, então depende. Então, também, quando o investidor, eles têm essa mentalidade, né? Nós temos essa mentalidade de pensar em cabeça de equity. Quanto que vale hoje, quanto vai valer daqui X tempo essa empresa que a gente está colocando o investimento. E aí, que eu quero mostrar para vocês, eu queria mostrar aqui uma análise de pitch.
Deixa eu abrir esse link, porque às vezes a gente acha que não dá certo de um jeito e pode dar de outro. Cadê o link? Não, o YouTube tá abrindo, gente, tá abrindo. Nossa, minha rede tá... Deixa eu fechar esse resumo que eu tô usando. Fechando um monte de guia aqui. Coisa, não abriu o link. Vou testar pelo celular só para ver se é a máquina. E aí eu mando o link para aí. Qual a diferença de um preguiçoso para um procrastinador? Simples. O preguiçoso nunca tem a intenção de fazer nada. Eu sou a Maite e eu sou empresária. Eu trabalhei em agências de publicidade durante 7 anos e há 1 ano eu decidi empreender. Aos 18 anos eu participei de um reality show de negócios, fui demitida. Ela no Shark, tá? Nesse meio de tecnologia, principalmente. R$30.000 por 15%, ou seja, ela já definiu um valuation da empresa dela, onde 15% são 150 mil, tá? Só para entender que no pitch a gente tem que colocar quanto é o percentual e quanto em dinheiro vocês vão pedir. Travou? Vocês estão me ouvindo aqui, gente? Ai, não acredito. Travou, eu acho. Eu tô te ouvindo. Ah, que bom. Eu tô te ouvindo, o vídeo O vídeo tá parado. O vídeo tá parado. Não sei se Eu você parei agora. Não tá durante muito tempo. Vocês viram que ela recebeu uma invertida da Cris, por quê? Ela foi pedir uma captação para uma pessoa que tem produtos de alto luxo, ou seja, essa pessoa ia ser impactada se ela investisse nesse negócio, porque os produtos que ela vendia iam ser substituídos por produtos mais baratos, ou seja, com esse aplicativo, certo? Concordam comigo com essa análise aqui, com a posição da Cris? Sim. Olha como ela analisou o mercado. Ela analisou em cima de mulheres com smartphone, gente, pela quantidade de pessoas com celular. Ou seja, para poderem fazer o consumo desse aplicativo. Então, Jorge, você que fez a pergunta do tipo de nicho de mercado, tenta dar uma pensada em algo que a pessoa faça o consumo do seu produto. Bom, nesse contexto, o que a gente consegue enxergar? Que às vezes a gente tem que ter o jogo de cintura e estar preparado para contra-argumentações. Só que, de novo, tenta entender quem que é o perfil do investidor antes de ir para um pitch, antes de fazer uma apresentação, porque a abordagem ali para a Cris foi, não, você está atrapalhando meu negócio, entendeu? Então, isso é importante. Só para vocês verem um pouquinho... Maite conseguiu Com inteligência, fazendo uma rede de mentorias, trazendo conexões e trazendo, de fato, o que é chamado de smart money, que é esse dinheiro inteligente, que vai muito além do capital em si. No fim da história, o produto dela pivotou. Ela acabou Depois que a gente participou do Shark Tank, a gente triplicou. Vou encerrar aqui. Mas o produto dela pivotou e ela acabou. O número de downloads, nosso engajamento com a base dobrou. O programa ajuda você a... Vou voltar para o pitch. E aí eu quero trazer mais um para vocês aqui. Eu sei que você é um profissional da área de estética, dessas áreas que estão aparecendo aqui. E eu sei que você está vivendo 2 cenários. Ou você... Primos e primas, está conhecendo mais um primo. Eu acho que é...
Posta, Thales, essa foi boa. Vamos botar lá no G4, Thales, lá dentro. 4 ativos, a gente coloca 2. Deixa eu ver se é aqui. A mina vai estar no parque, o resto vocês vão estar trabalhando. Absolutamente em tudo que você traz. O que a gente pensa? Espera aí que eu quero colocar 1 minuto só desse pitch. Não tem nenhum... O mercado. Nós tivemos muito tempo. Calma aí, gente, porque senão vocês podem até ver esse episódio. Que a gente não fez MVP, a gente não vai... Opção para dentro do segmento, e se a gente... Longe, se a gente for pensar em mercado, né? Muitas coisas estão acontecendo. Desenhado, mas a gente consegue pensar aqui num brainstorming ao vivo, encontrar soluções para problemas de verdade. E parece longe, cara. Sei lá, eu tô pessimista com relação a essa go to market de vocês. Então, o longe, se a gente for pensar em mercado, né? Muitas coisas estão acontecendo fora, como você comentou. A gente precisa começar a trabalhar o dentro. Preciso começar a trabalhar. Eu quero pegar só uma contra-argumentação, gente. Depois eu faço o vídeo. E acho que eles não foram os únicos. Se isso daqui diminuir muito, se a gente for para cá. Então, é grandiosa nesse mercado, né? Peraí. O negócio é que ele está conectado com a escala possível. Que vocês têm um passado ali. Era exatamente isso que eu ia considerar. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele tem uma empresa de lava rápido. Então, ele vai lavar o carro. Antes ele ia de carro, agora ele vai de patins. Eu estou trazendo exemplos, mas eu quero trazer uma contra-argumentação. Só uma, estou tentando lembrar. Esqueci agora. Botei, esqueci. Razão nas ponderações dele. E colocou ali prescinde. Assim, vocês sabem o que querem. Nesse vídeo, depois eu vou achar 1 minuto e eu falo para vocês e passo o link. Mas o que eu trago nesse vídeo? Eu também tive que fazer algumas contra-argumentações, porque eu já fui para frente de um pitch. Eu já passei por uma startup, ou num modelo de uma startup, onde eu tive que tentar buscar uma captação. E eu também levei um não, só que eu fechei clientes. No final do vídeo eles não colocam, mas eles viraram meus clientes. E fato é que depois dessa história de não ter conseguido a captação, mas de ter conseguido mídia, ter conseguido posicionamento, que foi importante para a startup. Inclusive, se vocês olharem os comentários, empreendedores preparados, show de bola, ao invés de abater com as críticas, a gente mostrou que conseguia conhecer o negócio. Cara, foi de longe o vídeo o melhor vídeo do Primo para saber sobre negócios. Não foi só um episódio, foi uma aula. Se cada inscrito tivesse esse tipo de sacada. Então, ou seja, foi um episódio que realmente chamou muita atenção. Ficaram impressionados com a resposta, com a rapidez dos empreendedores e com as perguntas, porque toda hora era pá. Depois, se vocês puderem assistir, é porque ele demora, e a gente tem tempo aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é que eu passei por isso, eu tive que fazer um pitch, e aí eles trouxeram para a gente que o negócio deu errado no mundo, só que o negócio não deu errado no mundo. No mundo ele está funcionando, ele não está funcionando ainda realmente no Brasil, que é uma das startups que eu faço parte, que é de mobilidade, como founder, mas eu tive que aplicar uma contra-argumentação para o Thales em um certo momento, porque ele trouxe que isso realmente não funcionava. Eu falei, não, peraí, se não funciona, o que a gente pode fazer para fazer isso funcionar juntos? E no final da história, a gente acabou fechando o contrato com eles não quiseram fazer o investimento naquele momento, por um cenário do cenário Brasil mesmo, mas foi interessante, foi uma sacada, e dali eu passei a mudar de um pedaço para outro, onde hoje, por exemplo, eu estou do outro lado da mesa. Olá, pessoal, eu comecei muito agitado hoje, eu não quero começar agitado, até porque a gente tem uma convidada ilustre. Raulzinho, não dá para a gente começar muito agitado assim. Mas já começando o Pitch React dessa semana, de novo, ao lado da Lília Primo Albuquerque. É nome importante, hein, Matheusinho? Essa menina tem dinheiro demais, não tem? Líder de comitê, tem dinheiro para dedéu, investe um monte, além de ter uma startup dela. E ela, por conta disso, de investindo e empreendendo, ela virou especialista em pitch. E por isto,
estar aqui com a gente no Pitch Me. Vou passar esses 2 Bom episódios para vocês. demais. E hoje nós vamos reagir a um pitch que encontramos, claro, aqui no YouTube, pesquisando, sapeando, consultando durante o Demo Day da Meta Ventures. Vai dar problema de pegar o Demo Day de uma Venture Capital? Um CVC, muito bem. Esse pitch é da startup G20, Low Code Development Platform. Vou passar o link para vocês depois, mas qual que era a mensagem que eu queria trazer aqui, gente? Opa, volta o meu slide. O que eu queria trazer para vocês aqui, estou com muita tela. Lilian. É que tem momentos que a gente está... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Lilian, tem um trecho lá que Eu vou passar esses 2 links para vocês na hora que eu mandar o PDF. Mas tem momento que a gente está numa fase que a gente quer buscar captação, tem outro momento que a gente está numa fase de investir, e tem momento que a gente está fazendo as 2 coisas. E tem uma passagem da Bíblia que eu uso sempre, é que a gente tem que fazer o que é bom o tempo inteiro, seja investir em startup, seja fazer um trabalho, desenvolver um projeto, e como é bem dito aqui em Eclesiastes, lança teu pão sobre as águas, pois no tempo... pois depois de muito o acharás, né? Então ele fala o seguinte: semeia pela manhã, semeia pela tarde, e não retires a tua mão, porque você não sabe o que vai prosperar, né? Se vai ser aquela semente, se vai ser a outra semente, ou se vão ser todas. Então, às vezes, a gente está em fases que a gente não sabe muito bem o que fazer, não sabe qual é aonde colocar, né? O que fazer, mas eu sou uma pessoa de eu estar sempre semeando. Então, estou semeando aqui, estou semeando ali, e estou sempre de olho em tudo que eu estou semeando, porque alguma coisa vai dar certo. Porque tem que dar certo, a gente está fazendo as coisas para darem certo, senão a gente nem ia estar tentando. Então, na hora que vocês forem fazer o pitch, não pensa, não vou perder meu tempo, não vou fazer isso, porque eles não vão aceitar, ou não, o meu produto não está tão legal. Façam, tentem, construam. De repente, você vai semear agora um pouco, depois vai semear um outro momento, uma outra coisa, e aquele pitch que você construiu vai te ajudar. Não deixem de fazer, porque às vezes as pessoas acabam falando, eu não quero perder meu tempo, eu não quero construir, não quero fazer. E vocês estão aqui, tem que aproveitar essa oportunidade, tá? Eu queria também deixar o meu link list. No meu link list tem notícia, tem informações, tem bastante coisa lá que vocês podem consultar, tem as colunas, tem bastante conteúdo. No Instagram, eu estou sempre colocando dicas de pitch, dicas de investimento de startup, várias dicas aí de captação, estou trazendo muito essa linha, inclusive lancei um curso da Startup Equity, com toda essa jornada de investimento, de captação, de empreendedor, de venture capital, de aceleradora, de tudo isso. E é isso, agora acho que eu vou abrir agora para a gente conversar um pouco, que eu acho que vai ficar melhor aqui. Nossa, gente, espera aí que o chat está rolando aqui. Deixa eu ver. Pronto. Depois eu vou pegar o minuto certo da argumentação, porque eu fiz uma argumentação parecida com a da Maitê para o Thales, e foi ela que deu uma sacudida para eu conseguir fechar os contratos, que eles cortaram do vídeo, tá? Tiraram do vídeo, porque a mensagem era o quê? Não funciona no mundo. É mídia, tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente vai para reality, é mídia, eles vão colocar o que eles quiserem para chamar a atenção, tá? Que é diferente de buscar uma captação numa rodada de pitch que não seja um reality. Mas, enfim, Lilian, cada hora a gente vai estar de aí? um lado dessa roda gigante. Está me ouvindo bem? É Estou Pedro que ouvindo. está falando. Eu vi que é no minuto 30,50 que você fala que o rapaz tem uma mente muito brilhante, por que que ele não investe aqui no Nossa, Brasil? gente, a minha rede. Espera aí, eu vou conectar no celular. Vou tirar o Wi-Fi. E vou conectar no meu celular. Que pena. Ainda bem que vocês me ouviram. Calma aí, um segundo. iPhone de Lilia.
e eu não escuto vocês. Como é que pode, gente? Tá ouvindo agora, Lilian? Estou ouvindo. Celso, estou te ouvindo. Pronto, Pelo menos eu você está ouvindo. Lilian, foi perfeito. Parabéns. Então, eu estava falando o seguinte, que o teu vídeo é no minuto 30,50. E você fala que o rapaz tem uma mente muito brilhante, ele é um dos investidores mais brilhantes, e por que que ele não investe aqui no Brasil? Aí você tem uma sacada rápida e ele fica meio sem ação e agradece. Ele fica intimidado e agradece. Isso, aí dali ele muda comigo. É que eu não tive mais tempo. Mas aí, é no minuto 30, 50 30. segundos. Eu fui caçar aqui também. Com o número 23, eu passava no 23, não era, falei, tá bom. Falei, Então, passei. Eu tenho uma pergunta bem técnica, porque a gente está na startup, inclusive meu sócio está aqui, que é o Wellington, e a gente vem validando a startup até chegar nesse estágio daqui da mentoria, onde a gente está focando no nosso professor master aí, que é o Janguier, como investidor, por ter afinidade com a nossa área de investimento e área educacional também. E aí nós apresentamos isso para pessoas próximas do ecossistema, as pessoas validaram novamente, uma validação surpreendente do nosso modelo de negócio, mas nós ainda estamos implementando o MVP por ser algo ainda muito... uma inovação que todo empreendedor acha que a sua ideia descobriu a pólvora, né? E eu não sou diferente. Então, a gente fica assim, por ser uma inovação, a gente não conseguiu ainda implementar até a parte de legislação. Então, a gente está estudando, está trabalhando nisso, já temos vários clientes engatilhados, e cada cliente tem um investimento muito alto. Então, qual vai ser a nossa estratégia? Apresentar aos clientes, porque a dor é violenta no mercado. Como é uma dor violenta, nós vamos apresentar aos clientes e dizer, esses clientes estão na UTI, eles precisam de todos nós. Por que a gente não investiu? Porque bancar uma UTI é muito caro. A gente não tem como bancar um na UTI, mas nós já temos 200 aguardando na sala de espera transferência para a UTI. Se vocês puderem ajudar. E aí, se um for rodado na UTI, já está rodando o MVP a todo vapor, porque está tudo engatilhado, entende? Qual é a dificuldade? Quando a gente apresentou para uma pessoa do grupo, ela ficou extasiada, pegou uma calculadorazinha, não sei como é que ela fez esse cálculo, bateu 3 vezes na calculadora e falou, seu valuation é tanto. Aí jogou um valuation milionário lá. Só que eu não sei o que eu vou apresentar no pitch, não sei como fazer isso. Eu sei que essa pessoa que é muito influente em números fez isso e pertence ao nosso ecossistema aqui. Agora, que valuation? Eu já sei que tem 3 principais, mas não sei o que apresentar lá. Help. Quanto? Você tem que pensar quanto que você precisa e para quê. Se você não tem faturamento, você está num base zero. Então, alguém vai ter que apostar no escuro. Por mais que tenha um valuation, se eu vou pegar uma... Está falhando. Se eu... Está travando sua internet de novo, Lilian. Agora começou a travar. Tá falhando, Lilian. Trava não, preciso de você. Trava não. Vou voltar para outra rede, senão eu vou lá colar, gente, eu vou ficar colada no roteador. Pera aí. Estou te ouvindo bem agora. Travou de vez. Deixa o Celso conduzindo aí, ó. Ok. Vamos calcular seu valuation aí, Pedro. Hoje a rede está maluca. Meu marido ficou com a empresa inteira sem internet. Mas eu estou achando que no Brasil, porque a taxa também foi muito ruim aqui, em Belo Horizonte. Está acontecendo alguma coisa. Depois eu vou até... As reuniões foram péssimas, gente. Estamos te ouvindo novamente. Então tá. Bom, o que eu acho que é importante você pensar? O que você quer e quanto você precisa. Porque assim, às vezes a gente cria um valuation astronômico, leva para o investidor e fala, cara, mas você não está faturando nada, você não tem evidência de nada, não vou assumir esse risco com você. Acho que assim, trazer que existe esse potencial, sim, é importante. Mas assim, o que você precisa agora? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia gigantesca, não, vale 200 milhões, 300 milhões e não investir R$1. Poxa, você está numa ideia. Quem é que vai realmente apostar nisso numa ideia? Não, peraí. Eu testei, tenho meu MVP, já rodei,
estou faturando tanto, só que para eu faturar tanto, eu preciso de um investimento de X para atuar em tantos clientes. Eu já testei fiz uma UTI, como você falou, e essa uma UTI funcionou. Porque se você vai para um modelo como esse, por exemplo, sendo bem transparente, um family office, ele vai buscar um percentual alto da sua empresa, ele vai ser seu sócio com valor alto. Ele não vai querer 10%, 5%, 15%, que você faz uma rodada de captação VC, porque não tem recorrência. O risco dele é muito grande, então ele vai ter um percentual grande, vai ter 50%, 60%, não sei, da tua empresa. Qual momento você está? Você quer ter alguém que vai ter uma parte maior da sua empresa e você, daqui a pouco, corre o risco de ser um funcionário, ao invés de ser um sócio? Gente, é tudo opção, não tem nada errado, tá? Pode funcionar assim, você fala, não, eu quero que esse modelo seja desse jeito, tá tudo certo, e eu vou topar o 50-50, vou topar o 60-40, porque ele vai no risco comigo e eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Tá tudo bem. É só ter claro o que você quer, no momento que você tá. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Com relação ao produto, serviço, para eu falar de valuation, eu não sou uma especialista em valuation. Eu sei de valuation porque eu avalio nas startups que eu vou investir, eu vejo se o múltiplo está condizente com o mercado, eu vejo se a solução faz sentido, eu vejo com base no LTV, no MRR, nos KPIs, se ele está fazendo sentido. Mas sim, um analista contábil vai fazer uma conta, vai entender, vai ter que te trazer evidência, só que assim, tem valuation de tudo quanto é tipo. Por exemplo, a Bossa Nova tem um link que ajuda a calcular a valuation. Eu vou até pegar esse link para vocês. Só que esse link exige faturamento, e normalmente ele é um pouco para baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O link de valuation. Já vou mandar para o Então, eu estou procurando um investidor anjo, né? E para isso o meu valuation tem que ser mais conservador, né? Exato, porque primeiro que ele não vai ter muito dinheiro, agora, se você não quiser um anjo, quiser um family office, ele vai pegar um percentual bom da sua empresa, porque é a regra. Calma que eu quero achar onde está o valuation. Um link de valuation. Celso, me lembra, só para não interromper aqui, de mandar depois para eles o link? Legal, lembro sim. Tem um link da Bossa, que eles fazem esse cálculo. Só que ali ele pede faturamento, pede uma série de informações. Para a base zero não funciona muito bem, mas é só para você ter um norte. Aí você simula se você tivesse um faturamento, como seria. Mas nesse A gente caminho... tem planilhado o DRE, o Tá. payback, tudo planilhado, a gente tem já, instrumentalizado, entende? É com base nisso que foi apresentado. Esse momento eu pensaria que não sei o tamanho do seu negócio, não sei o tamanho do que você está buscando, mas eu pensaria no modelo anjo, porque assim, o anjo ele vai ter, sei lá, 10% do teu negócio, pensaria no anjo que ele traz smart money, só que você tem que entender se esses 10% faz sentido para esse investimento desse capital do anjo, e se é o que vai te ajudar a fazer você criar essa UTI, né? Mas eu iria pela linha do anjo nesse primeiro momento, para você testar e fazer realmente acontecer, para depois você ir pensando, vou para um family, vou para um VC, na verdade vou para um VC, depois vou para um family, e aí vai fazendo as rodadas. Já que você tem um produto que ele pode ter um valuation tão grande, por que não respeitar as rodadas e fazer os ciclos de captação, entendeu? Então, mas eu preciso apresentar um valuation, não é isso, Línia? Tem que ser apresentado agora nesse Tem momento. que ser apresentado, mas você pode fazer um valuation conservador. E qual a técnica que eu uso daquelas principais lá para isso? Não sei se essa pergunta é para você. O que ele te mostrou? O que ele te passou? Então, ele não passou assim, ele só calculou de maneira bem do dia a dia, bem prática do dia a dia lá para a gente. Porque depende, base zero, por exemplo, vou fazer uma conta aqui, tipo, lá sonhando aqui. Se a sua empresa você criou uma UTI, ela vai faturar 100 mil por mês. Nos próximos 12 meses, você vai receber, sei lá, você precisa de 1 milhão. Milhão não, vamos pensar aqui em... Deixa eu pegar meu papel, vamos fazer uma conta aqui de padaria. A empresa, você fatura 100 mil por mês. Você vai faturar depois que você receber 500 mil. Você precisa de 500 mil na sua captação para fazer a sua UTI rodar. Estou chutando. Tá? Uhum. Com 500 mil, você está dizendo que você vai faturar 100 mil por mês nos próximos 12 meses. Não dá para você falar que você vai ter um múltiplo de 10 vezes em cima desse faturamento.
Porque depende do tipo de negócio, depende do tipo de solução. Aí se você falar para mim, não, Lília, minha solução é de inteligência artificial, o mercado de inteligência artificial está bombando. Ah, tá, você vai pegar 500 mil, mas você vai faturar mais de 100, vai faturar os 100 mil e pode vir a faturar muito mais. Seu múltiplo pode ser maior do que 10. Depende do modelo de negócio que você vai fazer. Então esses 1,2, 1 milhão e 200 que você vai faturar no próximo ano, a partir de agora com os 500 mil, o seu valuation ele vai valer, em vez de valer 10, que seriam 12 milhões, pode valer o dobro. Depende do modelo do mercado. Depende do que é o seu negócio. Depende do que é a sua solução. Mas o múltiplo ele varia. E a base zero normalmente é menor, só que depende do mercado. E se é um produto realmente escalável, porque quando você pensa em múltiplo para mercado de produto ou serviços, já é diferente. Depende da solução. Mas normalmente é 10 vezes o valor que está sendo criado. 7 vezes, 5 vezes, depende do que é. Aí tem que olhar, a gente tem que ver qual é o seu serviço, tem que fazer uma consulta com um analista e falar qual que é o múltiplo para esse segmento. Aí, para base zero, você vai pegar e vai considerar não 100% do faturamento, talvez você tenha que considerar, dependendo do segmento, até 20% do que você projetou para agora, para calcular um valuation. Não tem como dar uma resposta assim, ó. Entendi. Mas o que eu queria é, pro investidor, se você está na base zero e se você está com um valuation astronômico, cuidado, para não falarem, você está viajando aqui. Mas, de novo, avalia o perfil do investidor. Às vezes o cara é um visionário que fala, não, tá bom, todo o dinheiro sobrando e vamos fazer, eu quero X% da empresa e vamos embora. Ou então, não. o que a gente sentou e foi extremamente conservador, jogou lá no pé. Tá. E a gente, do outro lado da mesa, teve uma pessoa dessa que tu acabou de dizer. Aí foi quando a gente caiu a ficha e foi para cima, entendeu? Por isso que a gente está aqui. Tá bom? Não, mas eu acho que avalia o meio termo. Lá no pé, como é que foi visto isso? Quem montou lá no pé? Nós mesmos, eu, meu sócio, Não, mas e é a gente sempre montou assim. bem no chão mesmo. Apenas um único item de faturamento, não colocamos os demais itens, bem enxuto, mas na hora dessa rodada, dessa apresentação lá, foi... Então, mas às vezes você pode a colocar reação- todos os itens e ver quanto de projetado e vai avaliar o que você está colocando de múltiplo. Ou o que você realmente consegue entregar? Você consegue entregar todos esses itens ou você consegue entregar só todos? Então, aí tudo bem. Você vai listar todos. E nós E aí, mostramos apenas um item para ficar bem no pé, bem tranquilo. E foi surpreendente a forma como foi recebido. E aí a gente está aqui para poder estar mais próximo de vocês aí. tá. Tá bom? Obrigado Tá pela bom. consultoria Imagina. particular. É isso. Estou Um abraço curiosa a todos. para saber. Vou ver o teu pitch lá. Mas assim, sente, tá? Olha com quem você vai falar. Sente o que você acha que tem que fazer. Também não seja conservador demais, porque você sabe o valor do seu negócio. Tá bom. Obrigado, viu, Lilian? Obrigada a você. Cris. Oi, Lília, tá boa? Tudo bem? Então, eu vou aproveitar esse assunto do valuation, né? Aproveitando os nossos amigos com a mesma dúvida, mas é uma dúvida tranquila para um pitch rápido, tá? Eu fiz o meu valuation técnico, né? Para estabelecer uma base, e eu acho que isso é um ponto importante até mesmo para o investidor. Aí, quando eu apresentar o valuation pitch, eu tenho 2 valuations. Eu faço ele por fluxo de caixa, né? Projetado, o venture capital ou normalmente por EBITDA. X valor de EBITDA. Quando a gente vai fazer um pitch rápido, você projeta qual valuation? Venture capital, ou esse fluxo de caixa contado, ou eu faço normalmente pelo EBITDA? A gente faz sempre pela receita recorrente. Tipo, eu faturei 12... Mas normalmente o fluxo de caixa é maior, né? Mas aí o investidor ele fala para a gente colocar os mais baixos. Então, é isso, porque eles querem saber qual é a receita recorrente, porque é o que você está tendo mês a mês ali. Tem outros cenários que fazem desse jeito, é que depende de quem é. Por exemplo, uma VC, ele olha a receita recorrente, uma Venture Capital. Um fundo como o João, ele olha uma receita recorrente.
Já um family office depende da tese dele. Pode ser que ele analise dessa forma, pode ser que não. A gente tem que entender a tese. Como é que é analisado? Então, como é que a gente vai saber a tese do investidor? Tem que ter no site. Ah, não, aí você tem que ir por fundo. Fundo, eles falam quais são as teses. A Bossa, por exemplo, você clicar lá, vai ter lá, olha, tipo de solução para aquele pool, o tempo de empresa, tempo de faturamento, e aí entra com o analista, passando por essa fase, aí o analista vai fazer todo o deck, vai construir isso com você. Óbvio que para um pitch assim, depois vai para uma outra rodada, que nem o João, por exemplo, se ele for avaliar ali, uma coisa é avaliar como anjo, não sei nem se ele vai estar, eu estou aqui inferindo. Mas ele pode avaliar e depois ir para um analista, entendeu? E aí fazer todo o deck. E assim, não vão questionar o seu valuation, acho que naquela hora do pitch, vão questionar um pouco depois. Mas esteja preparada para se falarem que é alto ou se é baixo e você ter a resposta de não, eu fiz dessa forma. Tá bom. Beleza, não sei se amiga, chega, não sei nem se dá tempo para isso, tá bom? Beijo. Tá bom, obrigada. Mas o EBITDA é muito importante você saber, né, Lilian? Sim. Porque você vai fazer o valuation pela sua receita recorrente, mas para o investidor ele quer saber quanto que ele vai lucrar, né? Sim, tem que saber margem. Isso é uma outra pergunta que eles vão fazer. Qual que é a margem que você vai ter? Por isso que tem o CAC, para analisar quanto tem custo de aquisição de cliente, tem todos os outros KPIs. Que é do EBITDA que ele vai saber quanto tempo ele vai retornar com o investimento, né? Inclusive, eles vão falar se vai ter, exato, se já teve ROI, se já teve break-even, ou seja, qual que é o momento que você está? Não, já break-even, só que eu quero crescer e aumentar para tal posicionamento. Então, ok, para aquele modelo, já o que eu investi já foi. Mas agora, para eu crescer, eu preciso de tanto de investimento. Ô, Celso, mais só uma pergunta. Aí, ó, o Ítalo. É para Celso, né? Não é para Liliana. Oi? Quem vão ser os tubarões no final, hein, Celso? Não sei. Nós estamos convidando todos os mentores, tá? Então... se for eu quero ver esse pitch bem feito, hein, gente? Pelo amor, me ajuda. A Lilian vai ser uma dos tubarões aí, ó. Mas, assim, que eu estava conversando hoje que eu estava conversando hoje com a Lívia, que é a nossa head de eventos, a ideia é a gente colocar pelo menos uma pessoa do Epticha e do Bossa. Obviamente, o Kepler não vai ter, provavelmente, agenda para ficar o dia inteiro, dos 2 dias, né? Talvez ele passe por lá, né? O Dr. Janguier também, mas a ideia é que tenha, pelo menos, lá uma pessoa do Bossa e do Epticha para fazer as análises, né? Dos negócios. Não, eu estou dizendo isso porque... E aí os demais mentores, né? Também são investidores aí, estão buscando novos negócios. Tá, eu estou dizendo isso porque Lilian mesmo colocou bem colocado, que é bom analisar, por exemplo, eu vou ser bem, assim, bem detalhista. Se você for para o Shark Tank, você vai saber que, por exemplo, está lá a Carol, vai ter lá o Apolinário, então você sabe o perfil de cada um. Como é que eles trabalham nos perfis. Neste outro caso, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, Celso, as pessoas vão estar lá, vai chegar e vai assim, a Lília a gente já conhece mais ou menos, mas vai estar lá o João Kepler, que a gente conhece, mas não conhece, não sabe qual é o perfil dele, como é que vai ser orientado. Você já está dizendo que pode ter outra pessoa de repente, do João Kepler lá. E aí vai assim, é difícil você dizer assim, poxa, eu vou com pensamento para quem? Eu vou com pensamento para onde? E realmente assim dificulta um pouco por essa questão, porque eu apresentar um pitch de uma operação lá que eu estou lá pretendendo, e aí chegar assim, pô, quem tem mais proximidade com isso, né? Só essa o meu comentário, se é válido ou não, tá certo? Mas vocês vão e a outra saber, pergunta... vocês devem saber antes, o Celso deve informar. É que vai saber mais próximo, né? Na agenda. Pois é, a gente vai fazendo os convites e estamos aguardando todas as confirmações, né?
Mas a ideia é a gente falar antes. Ô, Lilian, eu acho que o mais importante é a gente entender o que cada empresa tá pedindo, né? Por exemplo, em tentar entender o que a Bossa Nova quer, né? Independente de qual representante esteja lá, eles vão estar representando a Bossa Nova, independente se o Janguier está lá e Petitia está pedindo alguma coisa, né? A gente tem que tentar entender o que a empresa realmente quer, né? Então, é olhar a tese, gente. Por exemplo, a Bossa, se você entrar no site da Bossa, sabe qual é a tese. Eu não sei se Family Office coloca a tese. Acho que é uma coisa que, de repente, a gente pode até consultar, Celso, se tem tese da Epitich, porque o Janguier é muito aberto, tá? Então, investe de várias formas. Ele só não investe muito em indústria. Então, acaba tendo possibilidades. Na verdade, o Epitich, eu não sou exatamente do grupo, mas o que eu conheço assim, o Epitich não tem uma tese exata de um negócio no qual o Janguier investe. Ele faz a análise do negócio mesmo, e se ele acha interessante, ele investe. É bem por aí, né, Lilian? E aí é perfil do investidor, é isso, é perfil do investidor. E o Family Office normalmente é assim. E ele nunca vai fazer tipo uma opção de compra de mais de 50%. É um percentual alto, mas também ele não quer, vamos dizer assim, ter que tocar a empresa como o principal, né, investidor. Mas pode acontecer de depois ele estar na empresa, a empresa precisar de captação e ser inserido mais recurso. Isso sim. Mas no primeiro momento, pelo que eu conheço, ele já não vai fazer uma proposta de eu quero 80% da sua empresa. Não, e não faz sentido, né, gente? Entendeu? Alguma ele coisa ele só gosta de 25. Ele inicia sempre por 25. 25, vou chegar ali no... É assim, gente. É assim, é diferente de VC. VC cria pool. E outra, ele está colocando um risco muito maior. O VC ele tem pool de várias pessoas, o risco é diluído. O Family, ele está colocando o dele ali. Então, ele quer mais, é igual o Shark. O Shark, quando coloca o investimento lá, é 25, 35. E o Shark também, então, se você parar para pensar, você vê aí, são diversos segmentos ali. Né? Não tem a pessoa chega lá para apresentar um negócio, como esse exemplo que a Lilian mostrou, né? Ela estava falando de cosmético, né? Da área da beleza, né? O que tem a ver ali sei lá, de repente o Apolinário ali naquele para ele, né? Se for um negócio bom que ele enxergar sentido em ele fazer um investimento, provavelmente ele faria, né? Então é assim, você tem que chegar lá e saber falar do seu negócio. Alguém ali vai estar interessado nele, né? Então você não precisa falar só para né? Não, e às vezes na banca tem gente que investe, gente. A gente mesmo como mentor, dependendo do negócio, dependendo da participação, dependendo de como for, tem gente que investe, tem gente que entra, depende. Claro que cada um com o seu capital dentro do que cabe, né? Ou às vezes se juntam, vamos fazer um board aqui, nós três mentores e colocar algum caixa. Tudo pode acontecer. Sobre essa questão de valores, tá bom? Sobre essa questão de valores. Anjo, tá? Existe algum limite? Existe algum limite? Não é limite, vamos tá, não é, acho que é a palavra certa. Uma referência. Existe algum valor, um valor, assim, eu sei que vai depender de cada pitch, Lilian, mas assim, existe alguém, vou falar bem assim, com valor logo muito alto? Por exemplo, o que eu quero apresentar é um pitch já que ele já é validado, ele já tem, né, ele já está todo pronto, ele já funciona. Ele quer captação, tá bom? Mas o fato é o seguinte, eu posso chegar e falar assim, eu quero tantos milhões de cara, isso assusta um negócio ou não? Olha, é melhor não levar pitch acima de 10, 15 milhões, não leve. É melhor não levar 15 para lá, acima de 20 milhões nem para esse tipo de... Depende, porque, por exemplo, para os mentores é mais difícil. Para o Family Office do Janguier, não sei. Para o Chain, não sei. Cada um tem que olhar o tamanho do aporte que os investidores têm para colocar ali. Depende, acho que, do negócio, né, Lilian? Assim, por exemplo, ele não fez um aporte no Stanley. Sim, mas aí não foi numa reunião de pitch, foi numa reunião separada. Exato. Mas, assim, foi um aporte grande, né?
Então, eu acho que tudo depende do negócio, né? Obviamente, se brilhar os olhos e ele ver sentido num aporte grande, então ali... Fala mais aí, Celso, fala mais. Conta Não, mais o segredo aí, Celso. Não é segredo, não. Eu acho que o negócio é vender o negócio mesmo. Eu sei, Que mas brilhar o os medo que eu... olhos. E depois, Não, como o William falou, né? Depois, é claro, tem a segunda parte, né? Que é realmente comprovar o que você está falando, né? Mas assim, o meu questionamento é assim, se de repente eu levo um pitch de acima de 20 milhões, e aí vamos dizer que não é que eu vá queimar o meu pitch, não, tá bom? Mas a questão é se leva um pitch acima de 20 milhões, Tá e aí bem argumentado? Você está confiante disso? O teu valuation faz sentido? Não, faz sentido. A questão também pensa assim, se eu levo acima de 20 milhões, aí vamos dizer que tudo bem, não tem captação, não consigo captação do que a gente estava querendo. Ok, mas a minha pergunta é em cima do que o Celso está colocando. Se de repente, se não era melhor eu não levar esse pitch, levar um pitch menor e esse pitch apresentar de forma isolada, porque eu acho que de repente o isolamento pode ser mais criterioso, pelo valor desse pitch específico. É isso que eu fico pensando, se não é melhor se resguardar, pensar e levar isso para um cara focado, porque na reunião focada, do que levar isso para uma multidão. Mas isso porque você tem vários negócios, né, Ítalo? Um monte. É por isso que estou falando, mas é porque esse faz muito sentido. Pelo que eu entendi, Lilian, tipo, o que ele vai escolher? Ele vai levar um dos negócios que ele é sócio, o grande, ou ele vai levar um dos negócios que ele é sócio, só que menor, não é? Sim. É justamente por isso. Olha, eu não vou falar que tem certo e errado. E, ao mesmo tempo, tipo, se o Janguier estiver lá, você tem que olhar quem está lá. Quem está lá consegue aplicar o investimento de 20, 30 milhões dentro do negócio? Porque senão você vai apresentar para... Eu não consigo aplicar 20, 30 milhões de investimento. Já estou avisando. Tipo, a Lilia, esse business não encaixa. Sendo transparente aqui. Então, você tem que olhar quem vai estar lá no board. Faz sentido? Não sei. De repente, você tem que preparar 2 pitches. Se você quer captação. Agora, não. Meu negócio é esse. Eu vou focar nesse. Vai ser isso. Cara, estrutura o teu pitch. Fala, não vou para rodada de pitch aqui. Ou vou só para testar. E depois você coloca o valor da sua captação. Tem gente que só faz o pitch para mostrar qual a ideia, qual é o modelo, qual é o negócio, qual é o produto. Só que é ruim, porque no final, e aí, né? O que você vai querer? O que você vai fazer? Isso a pessoa tem que ser muito criteriosa. Principalmente no que eu faço, eu tenho que ser muito criterioso, porque depois eu levo essa operação, e aí eu posso... Não é que eu vou estar queimando a operação do meu grupo, não. Mas é porque eu tenho que tomar cuidado, que eu posso levar o valor que realmente é o valor dele. Esse pitch é porque está fundamentado, sabe? Ele é fundamentado, ele é validado, ele está todo completo, vamos dizer. Ele está muito pronto. Então, assim, a questão é levar esse negócio e levar essa operação, então, assim, poxa, não era para ter levado diretamente para lá para jogar no ventilador, ou assim, eu posso fazer totalmente uma coisa errada, jogar no ventilador e aparecer 3, 4 pessoas que querem aplicar ali, né? Aí pode também acontecer, né? Tem uma outra forma. Você levar esse pitch através de uma interlocução, alguém que te leve para essa outra agenda. Você já tem um caminho, entendeu? E aí sim buscar uma captação nesse sentido. Isso também funciona. Mas eu não sei se para uma rodada aberta, tipo, você olhar quem são as pessoas que vão estar ali. Pensa. Depois quiser, avalia. Você está na minha mentoria ali, está como um dos meus mentorizados. Só uma contribuição. O Janguier, na última mentoria do Êxito, ele falou que a Epitia, ele vai disponibilizar 2 milhões para investimentos. Então, Ítalo, você tem que ver se o Janguier vai estar lá. Porque aí se é o Janguier que vai se interessar. Porque se for a Epitia, ele não vai ultrapassar 2 milhões. Então tá, já tem um budget. Já tem um budget, exatamente. Já tem um norte aí. Não vai, nesse caso, já não vou levar esse. Né? Eu acredito que é melhor você levar em uma sala fechada e conversar com eles, na minha visão. Olha, esse assunto me interessou, viu? Se tiver essa possibilidade, a gente está aqui afiado já. Mas para ser ao público aberto, tendo um orçamento fechado, talvez seja queimar filme, entende?
Sim. Não, mas calma aí, Pedro. Não é queimar firme, não. Você tem que tomar cuidado, é porque no meu caso específico lá, é porque eu estou levando essa operação desse jeito. É porque a sua operação pode ser melhor, né? Pelo que eu entendi, é melhor realmente, já que ela não é validada, não está validada realmente, você vai ter que levar para cima de um pitch desse jeito mesmo, e jogar ela dessa forma. É porque no outro caso, eu estou colocando um caso específico meu, eu estou tentando minimizar os meus problemas. Boa, Ítalo. Tamo junto aí, eu e tu. Bom, gente, eu quero que todo mundo faça negócio. Se eu puder ajudar, ótimo, estou aqui, ó, contem comigo, porque eu gosto é que as pessoas vão para um próximo nível e cresçam. É para isso que eu vim aqui. Na semana que vem, Lilian, eu quero te mostrar meu pitch. Tá bom. Posso, Celso? Porque o Celso vai falar, Lilian? Põe a senha, Lilian. Põe a senha para a gente aí. É porque eu senti, Celso, só um comentário, uma opinião minha também, uma pessoa minha. Isso tudo está acontecendo aqui com a gente aqui hoje, aqui, gente, com esses sobraram 9 participantes aqui, mas é muito bom trocar esse tipo de ideia, porque é a realidade, a vida como ela é de verdade, que ninguém está brincando. Aqui realmente as coisas estão acontecendo porque elas estão acontecendo. Então, o Renan é de verdade, o Pedro é de verdade, a Lilian realmente existe, ela não é a Barbie. Então, assim, realmente, assim, toda a situação existe e ela é válida, tá bom? Assim, é para a gente levar muito a sério essa situação aqui. Eu concordo. Então tá. Bom, vamos fazer o pitch, vamos fazer o exercício, porque assim, até para concluir o curso de vocês, tem que fazer o trabalho de conclusão, né, Celso? E o pitch faz parte disso. Tem que fazer lá um trabalho de conclusão. Até coloquei lá, tem algumas, já tem as dicas ali de TCC, né? Depois, no final, a gente manda para validação lá para a Unicarioca, né? Então, tem lá... Eu coloquei hoje acredita? Coloquei hoje no grupo para eles lá o informativo de como fazer lá o TCC. Ótimo. Mas é isso aí, Ítalo. Você que tem várias empresas, eu acho que você tem que... Coloca um slide lá, mostra as empresas que você faz parte, o percentual que você tem em cada uma delas, foca no mais moderado ali e vai, né? Aproveita, vamos aproveitar a oportunidade. Já entendeu que tem o budget ali, de qual que ele é? É que além desse budget, pode ser que os outros mentores também se interessem por alguma coisa, gente. Lembra do desenho lá da cabecinha? Somos nós, mentores, com vocês, e pode ser que de alguma coisa saia dali. Tem Smart Money também, não é só dinheiro físico, não. Tá? Exatamente. E tem os dois. E lembra que também tem os outros. O Bossa é 30, né? O Bossa não é 30 mil mês, ou 30 mil faturamento mês. Então, a gente já tem temos dois aí no caso, né? O Bossa é 30 mil mês e a Eptich são 2 milhões. Não, 30 mil mês é o faturamento que você tem que... Já tem. Orientação, para você buscar a captação. Aí a Bossa, por exemplo, ela faz cheques de 100, de 200, de 300, de 400, de 500 mil. Depende do modelo. Mas pelo menos a empresa já tem que ter um faturamento de 30 mil por mês para poder começar a entrar na tese. Aí, lógico, tem mais alguns critérios. O mínimo de faturamento, né? O mínimo de faturamento, exato. É um requisito. A maioria dos cursos é assim. E nos últimos 12 meses, já ter tido esse faturamento. E lembro também que tem vocês mesmo lá, os outros mentorandos, que de repente também pode gostar de um negócio e falar, pô, vale a pena entrar de sócio do Ivelisson. Lucas está vendendo o gato dele aí agora. Por exemplo, o Lucas aí, ó, vai abrir um pet shop. Isso é um gato ou um cachorro, Lucas? Estou com uma dúvida agora. Que diabo é isso aí que você está... Aí, ó, o Lucas vai abrir um pet shop. Vamos investir, abrir um pet shop com ele, pô. Lucas, dou 5 conto nele agora. Rapaz, isso aqui não tem nenhum pitch que leve ele. Tem preço, né? Aqui em casa é assim também, não tem preço, não. Tá aí. Mas acho que é isso. Olha. Muito obrigado. Só uma curiosa ali, né? Qual foi o maior range que João Kepler, que a Bossa já investiu, hein? Hoje eu estava numa reunião, não sei qual foi o maior, mas assim, a média é de 7,7 vezes.
porque normalmente ela sai em early exit. Então, não espera a startup já chegar numa série A para poder ter saída. O caminho da bolsa é early exit. Então, imagina que eu coloco 100 mil, esse 100 mil pode ser 7,7 vezes numa saída, a média que eles colocam. Tá? Isso está até num chart hoje. Então, esses 7 vezes eles podem querer sair, entendeu? Uma estratégia deles. Porque o valuation já cresceu. Porque qual que é a estratégia do early exit? É você sair com risco menor. Porque a empresa já vai ser comprada por alguma outra empresa e aí você já tem a saída. E a média também de 2,9 anos, 2,9 meses, 2 anos e 9 meses, mais ou menos, é a média também de saída, uns 3 anos. Mas às vezes acontece antes, só que normalmente no contrato está falando lá, que são por 10 anos que isso vai estar, que é o longo termo, né? O long term ali para acontecer uma saída. Mas está acontecendo em 3 anos. Ótimo, ótimo. Eu vou pedir aí ao Frei Damião que nos ajude. Que é o Frei Celso, Damião, viu, minha barba, né? Aqui, ó. A Lina não pensar que eu estou invocando aqui o Frei Damião, Frei Damião, Celso, é por causa da minha barba, Lilian. Gente, usem as energias que vocês acham que tem que usar, façam o melhor que vocês têm para fazer, porque eu acho que essa é uma oportunidade. Eu sempre falo que pitch é uma oportunidade. Eu fui para o Primo para ter uma oportunidade, eu nem imaginava. Quando eu cheguei lá, que o João me viu e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, estou aqui porque eu quero testar. Testei, está tudo bem. E foi vários comentários, deu super certo. Dali eu tive outras visões, outras ideias, outros insights, outras coisas. Eu acho que esse é o aprendizado. Isso é muito bom, muito bom. Eu já sabia que eu ia, porque eu não tinha ali 100% do que eu achava que tinha que ter, mas eu falei, eu quero pelo menos testar. Tem gente que consegue com quase nada. Verdade. Tá Obrigado pela aula hoje, Lilian. Espetacular, Lilian. Espetacular. No dia, se eu estiver apresentando, eu só vou chegar lá com um slide dizendo aqui, ó, foi a Lilian. Pronto. Ai, meu Deus. Então tá bom. E ainda bota a camisa do Grêmio e esse cachorro disfarçado de gato aí do Lucas. Foi na arte da apresentação. Olhem todas as métricas, né? Não esqueçam de colocar todas as coisas. Mercado, dor, eu vou gerar o PDF e mandar para o Celso. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Legal que eu coloco lá no grupo lá dos mentorandos. Tá bom. E por favor, só para sei que você não vai esquecer, mas manda os links também lá que você falou dos vídeos. Tá, vou mandar. Obrigado, Lilian. Parabéns pela apresentação e pela didática também. Foi muito bom. Obrigada. Obrigado, Lilian. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado também aí, Celso. Valeu. Olha o gremista aí, ó. O gremista. Apareceu o gremista. Esse é. Tô atento aqui. Aí, ó. Nem piso. Um abraço, gente. Uma ótima noite. Um abraço, gente. Bom descanso aí. Obrigado, Lilian. Foi ótimo. Obrigada. Tchau. Gente, tchau. O chat está bombando, hein? Eita, eu não vi o chat. Acho que perdi o chat. Cadê o chat? Celso, eu não vi o chat. Acho que eu perdi o chat. Depois você viu. O chat que eu tenho aqui foi só aquela pergunta do... Então tá bom. Jorge, e depois ali foi alguns comentários perfeitos, alguma coisa assim, estamos ouvindo bem, essas coisas. Então tá, eu mandei um no privado da Lilian aí. Eu não tenho. Tá. Aqui. Deve ter uma... Porque não tem... Que você selecionou ela no chat, né? E foi só para ela. Foi. O que você me mandou? Pode falar, o Celso. Estou vendendo para ela. Estou vendendo para ela aqui, à vista. Pede meu contato para o Celso. Tá bom, então. Eu te mando aí, Pedro, na sequência. Obrigado. Obrigada, gente. Falou, tchau.